Semelhante à levedura, células de inseto têm sido usadas para produzir diversas vacinas baseadas em partículas semelhantes a vírus, VLPs. Em particular, uma das vacinas atuais contra o papilomavírus humano. As vacinas de VLP envelopadas produzidas em células de inseto estão entre as mais avançadas em desenvolvimento clínico. Essas células apresentam um sistema de modificações pós-traducionais do tipo eucariótico, incluindo glicosilação, processo em que ocorre a adição de açúcares a proteínas e outros compostos. A questão quer saber, a vantagem do uso desse tipo de células em relação a de procariotos é a presença do quê? Núcleo, mitocôndria, ribossomos, complexo golgiense ou retículo endoplasmático rugoso? Bom, pessoal, então super atual, né, o tema, a gente está falando aqui então de vacinas baseadas em partículas semelhantes a vírus, né, então desenvolvimento de novas tecnologias aí. E a questão, ela dá ênfase aqui que essas células têm um sistema de modificações pós-traducionais, ok? Pós-traducionais de proteínas, ou seja, pós-tradução. Então, o que são essas modificações pós-traducionais, pessoal? São aquelas em que há o processamento, modificação e empacotamento das proteínas. Ele deu até um exemplo, né, que é a glicosilação, que é esse processo que você coloca, você adiciona um açúcar a essas proteínas e outros compostos. Então, esse é um recurso envolvido na produção dessas vacinas. Então, você tem uma proteína e você vai, que no caso aqui, né, seria essas vacinas baseadas em partículas semelhantes a vírus, e você vai mudando essa proteína depois que ela já está traduzida, pós-traducional. Então, para a gente responder a questão, a gente tem que pensar naquela organela, né, que ele citou aqui 5 organelas para gente, qual das organelas está envolvida nessas situações. Mas o que essas organelas, então, vão fazer aqui para fazer as modificações pós-traducionais? Elas têm que processar, elas estão envolvidas, né, na modificação dessas proteínas, porque ela vai colocar alguma coisa ali, como a glicosilação, né, e vão empacotar depois essas proteínas. Então, se a gente for pensar aqui, ó, qual organela consegue atuar nisso aí? Então, vamos ver. É o núcleo, pessoal? Não, né? Porque o núcleo é aquela organela responsável por armazenar a informação genética nas moléculas de DNA, ok? Então, não é a nossa resposta. São as mitocôndrias? Também não, porque as mitocôndrias fazem o quê? Elas geram energia, né? Elas fazem ali a respiração celular e aí libera essa energia para a célula fazer todo o seu metabolismo, mas não está envolvida nesse processamento, modificação e empacotamento de proteínas. São os ribossomos? Também não, né, pessoal? Os ribossomos, eles fazem a tradução das moléculas de RNA em proteína. Só que eu estou falando aqui de modificações pós-traducionais, beleza? Então, também não é o ribossomo. Seria o complexo de Golgi? Essa é a nossa resposta, né? Complexo golgiense ou complexo de Golgi, que é exatamente, né, aquela organela que a gente geralmente desenha assim, né? O que está acontecendo aqui nesses espaços, né? Nessa organela vesiculosa? Processamento, modificação e empacotamento de proteínas, e depois essas proteínas entram em vesículas e vão sendo distribuídas por toda a célula, beleza? E por que não é, então, o retículo endoplasmático rugoso? Porque esse está relacionado, então, à produção das proteínas que vão para o exterior da célula. Então, eu estou produzindo aqui e não fazendo, então, essas modificações pós-traducionais que são de responsabilidade do complexo de Golgi.